estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta e o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Boa noite. Estamos realizando mais um culto pela Igreja Batista Nova Vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Vamos ler um texto no livro de Josué, capítulo 1. Aqueles que quiserem acompanhar, pode fazer neste momento, a partir do versículo 5. Diz assim: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés. Estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei que ordenei a Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que este livro da Torá, ou a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medite nele dia e noite,
para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás o bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Amém. Deus, ele fala aqui com Josué. Talvez Josué, quando Moisés morreu, Josué provavelmente começou a pensar em tantas coisas que aconteceu durante a sua jornada ali no deserto, juntamente com aquele povo, ainda sob o comando de Moisés. Ele viu quanta dificuldade ele passou. E provavelmente ele ficou com medo agora de dar sequência, de guiar aquele povo. Talvez o medo ali apoderou do coração de Josué naquele momento. Mas o Senhor, o nosso Deus, o eterno Deus, chega até Josué e faz uma recomendação a ele. Qual é a recomendação que Deus faz a Josué? Para que ele obedeça o livro da lei, ele obedeça os mandamentos, e ele será com ele por onde quer que ele andar. Ou seja, todos nós que obedecemos a voz do Senhor, que nós andamos nos seus caminhos, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, Deus, ele tem para nós vitória. Ele tem para a minha vida e para a sua vida vitória. Ele tem promessas. Deus é maravilhoso. As promessas de Deus estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, eu quero dizer a você, nesta noite, se você está com medo, talvez a vida nossa já não tenha sido tão fácil como a de Josué. Talvez teremos que caminhar ainda um pouco mais para poder herdarmos a terra prometida, as bênçãos do Senhor. Mas eu quero dizer a você, não precisa temer. Não precisa temer de seguir em frente, porque Deus, a mesma promessa que Deus teve ali para Josué, Ele tem para a sua vida. Qual que é a promessa? Deus diz a você, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, porque a promessa do Senhor, ela não se apartará da sua vida. Isso é promessa de Deus para a minha e para a sua vida. E você sabe as promessas que Deus tem para você. São aquelas que Ele colocou em seu coração. Essas promessas, elas não deixarão de ser concluídas na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é quem prometeu. E quando Deus promete, ela se cumpre. Então somente creia. Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. E tudo se realizará. Tudo que Deus prometeu se realizará na minha e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Deus, pelas promessas que o Senhor tem na nossa vida, que o Senhor tem na vida dos teus servos, ó Deus, na vida desses que têm nos acompanhado todos esses dias, ó Deus, de culto, que têm ouvido a tua mensagem, têm ouvido a tua voz, Pai querido. Visita esses corações nesta hora, Senhor. Entra com providências, ó Pai, na vida
desses que te buscam, Senhor. E que as tuas promessas, ó Deus, em breve estarão sendo concluídas, porque o tempo é do Senhor. E todos estes que confiam no Senhor estão aguardando até aquele grande dia, o dia da promessa. Pai querido e Pai amado, tira todos os medos, ó Deus, tira a confusão, Senhor, do meio dessas vidas, Senhor. Não deixe, ó Deus, que o inimigo venha, Senhor, mudar a visão. Não deixe que o inimigo venha, Senhor, tirar o foco e desviar, ó Deus, para a direita ou para a esquerda. Não permita, Senhor. Eu entrego a cada um, ó Deus, a cada um que tem participado e tem ouvido a tua voz diante do teu altar. Tira, ó Deus, toda a incredulidade, Senhor. Tira toda a ansiedade que muitas vezes o inimigo tem lançado. E coloca, ó Deus, força, vigor, confiança. Coloca, Senhor, no coração dessas pessoas que têm te buscado. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial. Eu oro em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um excelente culto. Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Eu não conhecia Jesus e os passeios dos adolescentes dessa época eram limitados assim a participar de bailes. Então eu costumava frequentar bastante o Aramaçã, que é uma danceteria que fica em Santo André. A gente ia muito, frequentava muito as domingueiras, que eram os bailes que aconteciam aos domingos, começavam por volta de umas 7 da noite e acabava às 11. E num determinado dia que eu ia nessa domingueira, o pessoal lá da rua tinha combinado de ir, todo mundo ia, e aí fui tomar banho, me arrumei. Quando eu saí na rua para chamar o pessoal, um falou que tinha desistido, o outro não ia mais e o outro não sei o que lá. Conclusão, eu já estava pronta e falei, eu vou sozinha. Não tem problema, né? Eu vou sozinha, vai dar tudo certo. Porque quando a gente tem 16 anos, a gente acha que tem domínio sobre as coisas. A gente acha que tem domínio sobre tudo de mal que possa acontecer, a gente acha que é dono da verdade. E aí, conclusão, eu fui sozinha. Fiquei lá no baile, acabei não encontrando ninguém, fiquei sozinha, nem sei o que eu fiz lá, porque nem de dançar eu gostava, nem sei o que eu fazia lá, era coisa assim que era
falta de outra opção, acho, falta de ter conhecido Jesus a tempo e ter tido uma outra oportunidade naquele momento, enfim. Com a permissão de Deus, tudo aconteceu, né? Fiquei lá no baile, na hora de ir embora, eu pensei, com a minha esperteza de 16 anos, eu não vou esperar o ônibus no ponto de ônibus da Avenida Dom Pedro II, porque tem muita gente lá no ponto. Então eu vou pegar um ponto antes, porque assim eu não corro o risco do ônibus chegar lotado e o motorista passar sem parar no ponto. Então, como eu sou muito inteligente, eu vou sozinha um ponto antes. E fui. Esse ponto antes fica numa praça do lado de uma delegacia. Então eu achei que eu estava muito segura nesse ponto de ônibus. Cheguei lá, tudo escuro. Enfim, vai dar tudo certo, né? Eu pensando, vai dar tudo certo. Aí eu tava esperando o ônibus, parou um carro, parou um Chevette, era um Chevette na época, um homem dentro. O homem era grande, era forte, parecia que a cabeça dele batia no teto. Eu pesava menos de 50 quilos. Eu falei, morri. Pensei, morri. Ele parou o carro, abriu o vidro e falou, o que você tá fazendo aí sozinha? É muito perigoso você ficar aqui. Nunca eu vou deixar você passar por isso, é muito perigoso. Eu vou te levar comigo. Aí sim que eu pensei, morri. Nesse momento, passou um mocinho, eu lembro que era um mocinho alto, de cabelo preto. Ele veio sorrindo na minha direção e falou assim, oi, tudo bem? Eu tava te procurando. E me cumprimentou com um beijo no rosto. Que bom te encontrar aqui. Nisso, o carro foi embora. Esse moço salvou minha vida. Eu não sei quem é, não sei o nome dele, nunca vou saber. Sou grata a Deus. Ainda hoje eu oro por esse moço, porque eu não sei o que teria acontecido se ele não tivesse passado naquele momento. Então, o que eu sinto disso, irmãos? Que mesmo sem conhecer Jesus, mesmo indo para lugares onde Deus não se agradava que eu tivesse, Deus estava cuidando de mim. Deus sabia que nesse momento eu ia estar dando esse testemunho aqui. Então, irmãos, se vocês tiverem um filho, um sobrinho, um neto, um amigo, alguém da família que está andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor, não pensa que ele está sozinho. Se você ora por ele, Deus está com ele. Deus está guardando, Deus está protegendo, porque Deus tem um plano na vida de todos nós. E sempre existe uma chance de conhecer Jesus e voltar para o caminho de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Se não fosse Deus ter mandado aquele moço naquele momento, eu não estaria aqui falando com vocês. Desejo tudo de melhor para vocês na paz do Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito por nós, a bênção que Ele tem dado a essa igreja, esse ministério, de ter pessoas como você que tem orado, que tem abençoado, que tem contribuído e participado na obra do Senhor nesse lugar. Agora mesmo estou aqui, vim receber doações e quero agradecer as pessoas que têm doado cestas básicas, têm doado roupas, têm doado para as pessoas carentes, têm doado muitas coisas, inclusive gel e oxímetro, que eu vim aqui para receber. E antes de orar agradecendo, eu quero deixar um texto da palavra de Deus. Lucas 6,38 diz assim: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Ou seja, existe um mistério no reino de Deus. E toda vez que nós fazemos algo semeando, ou abençoando, ou fazendo algo de acordo com a palavra, o Senhor, Ele nos abençoa muito mais. Por isso que o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um
contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar. Obrigado, Deus. Engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa igreja. Te agradecemos, Senhor, por esse ministério, Senhor, a qual, Pai, nesses dias difíceis, o Senhor, mesmo na tribulação, mesmo na luta, o Senhor tem demonstrado a tua graça, o teu amor, em todas e qualquer circunstâncias e situações, Senhor, de enfermidade, porque nós estamos entregando a Ti, Senhor, toda e qualquer situação, tanto de enfermidade como financeira, como relacionamentos, como sentimentos, emoções. Senhor, nós temos orado, depositado no Teu altar e temos a certeza, Senhor, que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso nós desde já oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom culto e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
perdoe, Senhor. Mas pela tua misericórdia, Jesus, nós somos gratos, Senhor. Continua conosco, Jesus. E continua falando agora através da tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo muita saúde e paz a todos vocês. Na mais plena graça do Cristo que adoramos, nosso Senhor e Salvador único e suficiente. Muito bem escolhido o Salmo 60, porque é um dos que eu mais gosto. É um dos que falam sobre a vida daquele rei que foi o mais amado de Israel, o rei Davi. Quero ler este salmo e depois nós meditaremos um pouquinho sobre ele. Diz assim: oração em tempos de guerra. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tem estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, eu medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Que o Senhor Deus cumpra em nosso coração aquilo que o ser humano não pode estender ao conhecimento humano. Que Ele mesmo nos dê esse conhecimento precioso e espiritual. Salmo é sui generis, um dos que eu mais gosto. Ele fala sobre a vida inicial do reinado de Davi, seu servo. Vale lembrar aqui um pano de fundo muito interessante, e para todos aqueles que conhecem um pouco da história judaica, sabem que Israel vinha sofrendo pelo menos 300 anos de invasões, com as suas terras invadidas, com a sua terra Canaã, que foi prometida por Deus, aterrorizada pelos inimigos e sobretudo nas fronteiras. E tudo isso se deu por conta de 300 anos de direção dos juízes de Israel. Juízes que se corromperam, juízes que venderam assim os direitos da própria nação aos seus inimigos. Então, o primeiro rei que aparece em Israel, o rei Saul, era um rei que só tinha uma única preocupação: a questão político-partidária. Ele era um homem vaidoso, pedante, era um homem orgulhoso e que só estava preocupado com o seu reinado, com a sua família, com a sua posição, e não pensava absolutamente em mais nada. Diferente do rei Davi, que fincou o seu ministério, o seu reinado, de 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém, sob 2 pilares que nós vamos reconhecê-los agora. Então é nesse instante que Davi, que já havia liderado dezenas e dezenas de entradas e saídas militares, que já era reconhecido por Israel o tempo todo como o verdadeiro rei, é exatamente nesse instante que Davi herda o reinado. Uma nação desprovida de sentimento nacional, de sentimento religioso, de sentimento de nação, de unidade, porque união é uma coisa, unidade é outra. Então Davi herda o reino de Israel assim, completamente descaracterizado.
de nação, de povo, de indivíduo, de ética, de moral, de tudo isso. E é nesse instante, então, que Israel, que está com parte do seu território tomado pelo inimigo, sobretudo os moabitas, os edomitas, os filisteus, que eram pedras nas sandálias de Israel o tempo todo e que eram muitas vezes usados por Deus para deixar Israel em situação difícil, para que eles voltassem para Deus. É assim que Davi reina. Ele vai encontrar o reinado assim, a monarquia, a parte que lhe cabe. E eu consigo enxergar aqui uma posição muito interessante, que eu quero que você pense sobre isso também, é que Israel tinha muito mais de 1 milhão de soldados. Se você juntasse as 12 tribos e todos os soldados de cada tribo, Israel tinha mais de 1 milhão de soldados e vivia acuado pelo inimigo com um exército maravilhoso, sobretudo porque tinha Deus e estava descaracterizado da confiança em Deus e da confiança em Saul, seu rei. Davi então convoca, e isso eu quero que você pense com a cabeça de um judeu, pense com a cabeça de uma judia. Davi tem que fincar o seu ministério como rei sob 2 pilares, e foi isso que ele fez. O primeiro grande pilar é que ele deveria difundir novamente a religião nacional. Israel é o único país do mundo que tem uma única religião, a religião judaica, o judaísmo. Então ele queria reformar a nação, para que eles olhassem novamente para a Torá, para os planos advindos de Deus pela obediência à palavra. E ele tinha um segundo pilar, que era a segurança nacional. Então observe que Davi, ele abandonou aquilo que Saul tinha demais, que era a prepotência, o orgulho, a pedância. Ele se preocupou muito mais com a obediência a Deus e a sua palavra, a Torá. Então ele se preocupou com trazer novamente a religião, a nação, a sua própria religião, e também trazer a segurança nacional. Ele pensava muito no povo, como pastor que era de ovelhas, agora tornando-se pastor de homens, ele se preocupou muito com a nação. E é nesse contexto que Davi então herda o ministério, e ele chama, e isso eu consigo enxergar, é só estudar a Torá, só estudar alguns livros escritos por alguns rabinos sobre a vida de Davi, que é muito amado, e você vai encontrar uma situação sui generis, muito linda, linda demais, que é o seguinte: Davi chama todas as tribos, as 12, e as coloca em um campo aberto. E ali tem mais de 1 milhão de soldados. Algumas tribos com muitos soldados, algumas tribos com menos soldados porque eram menores. E ele as coloca todo diante de si, e de um lugar certamente um pouco mais alto, ele chama a atenção do povo, dos soldados, que ele haveria de se tornar o general, como de fato já era, e agora como rei, ele quer essa unificação sobre esses 2 pilares. Então eu posso enxergar aqui Davi dizendo o seguinte: eu não tenho absolutamente nada a oferecer a vocês, a não ser o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas, o meu sacrifício. Então ele cai de joelhos, cara no pó, mãos estendidas, e eu posso enxergar um exército de mais de 1,5 milhão de homens, largando escudo, espada, lança, e de joelhos todos, cara no pó, mãos estendidas, e suplicando a Deus que restaure a nação. É isso que eu enxergo aqui. É dessa maneira que eu entendo que Davi começou verdadeiramente o seu reinado. Uma coisa emocionante, é fantástica essa visão. Então, nós temos aqui Davi preocupado com o restabelecimento da religião de Israel. Ele sabia que havia uma aliança a ser cumprida, de Abraão, Isaque e Jacó, que culminou com a vinda da Torá através de Moisés, e ele escolhe então o Monte Moriá para a construção do templo. E ali é interessante, Deus não o permite construir, mas ele continua o seu ministério, muito interessante.
Ele traz a arca para Jerusalém, monta a tenda, e ele sabia que era naquele lugar, instituído por Deus, que ele deveria construir o templo, que depois foi construído por Salomão e não por ele. Ele tinha as mãos sujas de sangue, assim diz a Escritura Sagrada. Ele era um homem de guerra. Portanto, ele conseguiu, nesse ato de grandeza, de humildade, de simplicidade, coisa que faltou para Saul, ele conseguiu, com essa tremenda humildade, que era característica de Davi, o bastardo de Jessé, que eu já expliquei isso a vocês meses atrás no Salmo 23, eu me lembro que Davi, então, através dessa humildade, dessa simplicidade, colocando-se de joelho, cara no pó, mãos adiante, pedindo a bênção de Deus, ele faz com que um exército inteirinho de Israel se coloque da mesma maneira. A segunda coisa que ele conseguiu não foi só unificar a nação de Israel na mesma religião, buscando a Torá, a vontade de Deus. Ele tinha como pastor uma coisa muito, muito linda na sua vida, que era a segurança da nação. Davi era um guerreiro, era um soldado. Mostrou isso desde garoto, quando ele mata Golias, e depois ele vai se embreando no exército e vai liderando fileiras e mais fileiras, fazendo entradas e saídas, e até os generais mais velhos encontram em Davi a luz de Deus, a proteção de Deus, a bondade de Deus, a segurança de Deus sobre ele. E Davi, então, por muitas vezes, tendo entrado e saído nessas batalhas, ele enxerga a necessidade de reconstruir Israel, porque Israel estava fendido por tantos ataques inimigos, estava dividido, a terra não era mais a mesma, embora sendo Canaã a terra deles, a terra prometida por Deus e dada por Deus a eles. Ele falava, é necessário que nós nos asseguremos dos nossos territórios, porque eles nos foram dados por Deus. Tudo isso, todas essas histórias, vocês podem encontrar nos dois livros de Crônicas, nos 2 livros de Samuel e alguns outros salmos. Então, diferente de todos os outros salmos, aqui a nação não está pedindo perdão por pecados, ela já reconheceu os seus pecados. E neste salmo aqui, como em praticamente toda a poesia hebraica, ele se divide em 3 situações. E nessas 3 divisões, nós podemos encontrar aqui uma coisa muito interessante. Primeiro, o povo clama a Deus, angustiado, que está nos versículos de 1 a 3. Ele diz, ó Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Depois eles dizem, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa, o pior dos vinhos. Então o povo já reconheceu o seu pecado. O povo já reconheceu que os 300 anos de juízes, mercenários, vendedores da nação, qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil hoje. Então o povo está aqui se levantando debaixo do seu próprio questionamento de culpa. E não é de culpa de uma pessoa, é de uma culpa nacional, é uma culpa de uma nação inteira, que confiaram nos juízes ao invés de confiarem em Deus. Depois, há uma segunda divisão muito interessante. O povo reconhece o seu pecado, reconhece a sua culpa e reconhece nacionalmente a sua culpa. Isso é que é o mais importante. Quando nós dizemos assim, perdoa-me os pecados, interessante que quando alguém peca, alguém diz assim, Senhor, perdoa o fulano de tal. Davi era diferente. Davi levou a nação a dizer assim, perdoa-nos, porque todos somos culpados. Então é muito bom colocar as coisas no plural, na primeira pessoa do plural, sempre no verbo, nós conseguimos, nós pecamos, nós enfrentamos. Isso é muito bom, é uma sensação de nacionalismo, é uma sensação de unidade e não apenas de união. A segunda parte trata de um Israel que vai aprender a exultar na proteção divina.
Davi leva o povo, leva o exército e o povo inteiro de Israel a não confiar mais em si, na sua prepotência, na sua escolha, porque Israel sabe que é um povo escolhido. Israel sabe que é uma nação escolhida e que eles são a menina dos olhos de Deus. E não adianta dizer outra coisa, porque está escrito na palavra sobejamente. O apóstolo Paulo diz assim, que o judeu jamais deve ser desprezado, porque a salvação primeiramente vem do judeu, depois para o grego, que somos nós, os gentios. Então, na segunda parte do Salmo, Israel vai exultar porque aprendeu nacionalmente a voltar à proteção divina. Olha lá nos versículos 4 em diante. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Aqui, do ponto de vista nacional, Israel está exultando e dizendo o seguinte: o Senhor nos deu um estandarte. Um estandarte é colocado quando se obtém uma vitória. É interessante quando na guerra, é só vocês estudarem um pouquinho sobre as duas grandes guerras e sobre as invasões chinesas sobre alguns países para que se fechasse uma cortina comunista, vocês vão ver que todas as bandeiras nacionais são retiradas e colocadas uma bandeira relativa àquela nação. Então Israel está dizendo o seguinte: nós, diante do teu poder, por causa da tua graça, da tua bondade, nós expulsamos Moabe, nós expulsamos Edom, os filisteus, e colocamos novamente o estandarte da nossa nação sobre estes lugares, porque esta terra nos pertence. Aliás, neste mundo todos somos posseiros, todos. Ninguém tem nada, ninguém é dono de nada, todos somos posseiros. E interessante que Israel é a única nação no mundo que ganhou de Deus uma terra. É interessante pensar sobre isso em outra ocasião. A terceira coisa muito interessante que está dividida esse salmo é que, depois de reconhecer o seu pecado nacionalmente, depois de reconhecer os seus erros de confiar em homens ao invés de confiar na providência de Deus, depois de exultar na proteção divina, sabendo que de Deus vem o refúgio bem presente, depois de refletir sobre a fidelidade de Deus, e depois de refletir que Deus é quem cuida dos nossos inimigos, porque a Ele é que pertence a vingança, vem a terceira parte da poesia judaica, que fala assim, que a nação ora a Deus pedindo e demonstrando confiança, que são os versículos de 9 a 12, que ele vai dizer assim, preste atenção: quem me conduzirá à cidade fortificada? É uma pergunta. Quem me guiará até Edom? Outra pergunta. Não nos rejeitaste, ó Deus? Outra situação, outra pergunta. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Uma exclamação. Mas aí ele fala assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. E aí ele termina com uma frase que Davi deve ter dito aos seus soldados, mais de 1,5 milhão deles: eu não tenho nada que oferecer a vocês, eu não sou Saul, eu não sou um rei que pensa na minha força, porque Davi, segundo os arqueólogos, segundo os teólogos, os estudiosos, Davi era um homem entre 1,68 m e 1,70 m no máximo. Então ele não tinha beleza física, mas ele tinha uma coisa que muitos de nós precisamos perceber e buscar: ele tinha sinceridade. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, quando ele se ajoelha diante do exército e ele coloca a sua cara no pó e as suas mãos estendidas, abertas adiante, e mais de 1,5 milhão de soldados repete a mesma situação, ele fala assim: eu não tenho nada que dar para vocês, a não ser o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas, o meu sacrifício. E ele termina
essa situação dizendo assim, o final deste salmo, o último verso, ele fala assim diante de 1,5 milhão de soldados, mas em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos adversários. Então, quando nós fazemos alguma proeza, não é por nossa competência. Quando nós obtemos alguma vitória, não é por nossa competência. Quando nós obtemos sucesso na vida, não é por nossa competência. A competência, o sucesso, a proeza, ela vem de Deus. Como povo de Deus, para sermos bem-sucedidos e podermos dizer assim, em Deus faremos proezas, 2 coisas simples são necessárias, muito simples, coisas que Davi aprendeu ao longo da sua existência. Como eu disse a vocês um dia, no Salmo 23, quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, diga-se de passagem, Jessé chama todos os filhos, menos Davi. Por que será? Porque Davi foi preterido, porque ele era pastor de ovelhas. O filho preterido cuida de ovelhas, o restante cuida dos negócios. Só que Deus não escolheu nenhum deles, nenhum dos competentes. Ele escolheu aquele cujo coração saberia e sabia que em Deus ele faria grandes proezas. Você tem mais um filho? Chama ele. Chamou Davi. Ele falou, é esse aí. E ungiu Davi. Davi foi triplamente ungido rei de Israel. Foi o único rei de Israel que foi ungido 3 vezes como rei de Israel. Me remete à Trindade. Era um homem que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre ele. Impressionante. A vida de Davi é uma vida muito especial para mim. 99%, eu e o pastor Kenji sabemos disso, o pastor Elcio, os pastores Silvio Oliveira, Martinez, o pastor Eduardo, todos nós sabemos ali na igreja que 99% dos pastores só lembram do adultério de Davi. Mas se esquece que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia que em Deus ele faria proezas. E como eu disse, para terminar, há 2 coisas muito simples que eu e você precisamos fazer e como igreja também. Primeiro, começa com a confiança em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e somente em Deus. Não confie nas suas forças, nem eu, nem vocês. Não vamos confiar nas nossas forças. Vamos confiar sempre em Deus. E a confiança em Deus, ela começa com a obediência à sua palavra. Eu já disse a vocês que fui criado na Torá até os meus 10 anos. Aos 19 eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador único e suficiente. E a Bíblia Sagrada passou a ser a minha única regra de fé e conduta. Então, ao longo da minha existência, com 60 anos, eu descobri que a confiança em Deus começa realmente na obediência à sua palavra. Pensa que eu errei pouco? Errei muito. Mas eu descobri que a confiança em Deus começa na obediência à sua palavra, obediência irrestrita. E quando você obedece, acontece a segunda coisa muito interessante. Toda obediência termina na vitória e na proteção divina, que é o que eu desejo a todos vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e
sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro ou perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o segredo pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro ou perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro ou perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Só não quero perder tua presença.